Então, olá a todas as pessoas, obrigado pelo convite. Adoro a hospitalidade. Antes de mais, queria dizer uma coisa que é: eu sempre vi a leitura um bocado como um privilégio para quem efetivamente tem tempo para ler, ou quem tem a família a apoiar para ler. Eu vim de uma família que nunca me incentivou a ler, nem o jornal, e tive de encontrar a leitura numa altura em que precisava de encontrar histórias parecidas com a minha, identificar-me enquanto pessoa LGBTI. Então posso-vos dizer que este livro, se calhar há uns 14 anos atrás, tinha dado um jeitão. Tinha dado um jeitão. Olha, eu gostei muito do livro, à segunda vez que o li. À primeira foi uma grande salganhada, porque ele funciona um bocadinho com... Agora ele tem 14 anos, agora tem 22, depois passa para ter 5 ou 6, e andamos ali um bocado, se não tivermos com atenção, andamos um bocadinho a tentar perceber ok, onde é que eu estou. Essencialmente também é um livro muito violento, ok? Há muita assédio, há muita violência sexual, são memórias, mas não são memórias assim tão boas, assim. Só começam a ser boas para a altura da pandemia, também é retrato desde a pandemia. Mas pronto, essencialmente, Elliot Page, não sei se toda a gente conhece, é um ator trans que se assumiu há pouco tempo como pessoa trans, e em 2014 assumiu-se como mulher lésbica. Ou seja, é uma pessoa que fez um grande percurso e que retrata aqui o seu percurso de diferentes coming outs consoante a sua vida. Porque é alguém que vem de uma vida familiar muito pouco... Não é supportive, como é que se diz? Apoiante? Não. Sim, também era destruturada porque teve a separação dos pais, a mãe meio que aceitava a forma como a sua expressão de género, que era mais masculina do que aquela que a mãe queria, tudo o que era eventos sociais, a mãe dizia não, olha, já tens de vestir como rapariga, mas quando estás em casa estamos na boa. O pai, péssimo pai, casou-se com uma mulher que tinha 2 filhos e foi toda a infância e quase mesmo até o fim do livro, mesmo depois quando ele é adulto, tratam-no mal, não o aceitam, gozam com ele. Com isto também, de não ter o apoio da família, na escola sofria imenso bullying, mas lado a lado com o bullying vinham também as primeiras paixões por raparigas, o que é bonito. E com estas paixões ele percebia que, ok, então se calhar não me encaixo bem aqui nesta coisa de ser uma mulher heterossexual. E andou assim um bocado num vai e vem, até finalmente ter a maioridade, ter começado já a atuar e a ganhar algum dinheiro e relacionar-se com outras mulheres. E aqui acho que este livro tem 2 coisas muito importantes, que é a questão de se perceber enquanto primeira mulher lésbica, inicialmente bissexual, primeiro assumiu-se como bissexual, depois como lésbica e depois todo o seu percurso a perceber que era trans. Mas depois a outra parte é como o mundo do entretenimento é cruel e é duro para as pessoas que querem sair do armário. Ou seja, isto não foi há assim tanto tempo, não é? Que ele se assumiu, e mesmo assim teve quase empurrado para dentro do armário constantemente. Porque, não, tens de manter as aparências, não, tens de fazer, tens de vestir desta forma, tens de ter o cabelo desta forma, para conseguir este papel vais ter de fazer isto. E lado a lado com isto, a questão de, depois de se assumir como lésbica inicialmente, não é? Sofreu de outras pessoas que atuam, sofreu assédio, sofreu mesmo violência sexual, e havia ali um meio termo entre, olha, se calhar estás só a dizer isso para chamar a atenção. O que é que eu gostei particularmente neste livro foi a facilidade com que ele põe as coisas. Ou seja, andamos ali um bocadinho a brincar com as palavras e de repente tens uma história muito dramática, depois afinal tens uma história já mais séria, mas está acessível. Porque se vocês virem, normalmente pessoas trans, há poucos livros sobre vivências de pessoas trans masculinas, e quando os há são muito académicos, vou ser honesto. E são muito difíceis de ler, pelo menos para mim, ou seja, não me iriam prender como este prendeu. Não sei. Pus-me blá blá blá. Pronto, o que é que eu também tenho um reparo a fazer, que eu fiz também quando falei disto com a Raquel, que foi uma pessoa convidada que veio para o Sete Maridos de Evelyn Hugo, foi, não nos podemos esquecer, também é uma pessoa com muito privilégio. É uma pessoa com dinheiro. É uma pessoa que
que quando se assumiu trans, no pico da pandemia teve a possibilidade de ir para uma cabana, no meio do nada, pensar sobre si próprio e... olha, não pode ser grande coisa. Estava a falar da parte do privilégio. Portanto, é uma pessoa com muito privilégio que durante a pandemia pôde ir para uma cabana com o seu cão e falar um bocado só para dentro e só para si, para perceber que sim, ok, está aqui alguma coisa que não me está a deixar bem e efetivamente vou voltar, vou marcar a mastectomia, não é? Que é a remoção dos seios e vou transicionar e vou enfrentar este mundo. Pronto. Para dizer o quê? Não sei se alguém aqui já o leu. Estou na segunda vez. Já a mostrar em título. Está ali uma versão muito velha. Muito velha. Muito velha. Comprei em 2023, junho de 2023, quando saí na livraria aberta do Porto. E entretanto já li 3 vezes, já ouvi o áudio também 2 vezes. Fã, ok. É o meu livro favorito do ano passado. Do ano passado. Pois, e é difícil de encontrar. Eu fui a vários na biblioteca, acho que só há. E em português, mesmo em inglês também não há muitas bibliotecas. Eu consegui em inglês porque acho que só saí depois. Mas eu consegui contactar a editora e até fiz também uma clube de leitura lá no Porto em junho deste ano e facilmente deram-me um livro, por isso eu acho que até é possível. Sim, não, estou a dizer, deve ter havido gente que acho comprou, que porque não devem ter feito outra edição. E a primeira provavelmente quase que escutou. É difícil de encontrar. Na Feira do Livro eu sei que havia. Sim, eu também via muito e agora quando tentei comprar ouvi Agora olha. Não, mas depois comprei ali também e senti o mesmo que tu, que foi também me senti perdido ao mesmo tempo, porque as memórias são dispersas, são vagas, ele salta muito e tem muitas referências a locais e a coisas muito americanas que às vezes uma pessoa fica perdido que não conhece ou não tem pesquisá-las, sim, tens que ir ver e não sei o quê, faz referência a pessoas que eu não conheço que devem ser conhecidas, mas eu é que devo ter pouca coisa para nomes. Precisas lá, não é cá. Exato, e que não são do meu conhecimento, e portanto fico ali perdido, mas depois tu dizes, é violento sim, mas eu achei, eu estranhei que ele só tão tarde, que é um processo, eu pensei, quer dizer, isto é ignorância minha, não é mais nada, mas eu achei curioso na história dele, sendo precisamente uma pessoa com privilégio, que vivia num meio, porque logo, paralelamente à violência que sofre, vai sendo ator desde muito cedo, não é? Grandes filmes. Pronto, fez filmes conhecidos, o Juno era aquele mais, que foi o mais conhecido, mas já participava em séries e em coisas, e aquelas dúvidas todas, pronto, eu fiquei um bocado, porque é muito tarde, ou seja, ele não tem grandes referências, mas isto pode ser só... Não, isto, eu vejo por acaso, eu achei, uma coisa que eu gostei neste livro foi, acho que identifiquei muito com a questão do percurso que é feito, ok, primeiro percebes que se calhar gostas mais do que rapazes, depois identificas-te como lésbica, porque tu gostas de raparigas, não é? Percebes, ok, se calhar não gosto de rapazes, esforças-te para tentar gostar de rapazes, mas é complicado, porque literalmente é tentar estar mesmo ali numa... Ok, vou ceder àquilo que a sociedade me diz para ser e vou tentar gostar de rapazes e até a pessoa pode efetivamente gostar de rapazes, mas naquele momento aquilo não lhe faz sentido. Há uma parte que ele diz que gostou especialmente de estar com um dos rapazes porque sentia que eram 2 rapazes a beijar-se. Isto está mesmo no livro e eu achei essa parte super interessante. Mas depois identifica-se como lésbica e depois todo o processo de perceber, ok, a minha identidade de género, porque há aquilo que é de quem nós gostamos, não é? E como nos sentimos. E às vezes as coisas misturam-se e é ok, mas outras vezes quando estão misturadas nós não conseguimos fazer uma avaliação de quem é que nós gostamos, de como é que nos sentimos, como é que queremos que as pessoas nos vejam. Eu lembro perfeitamente de, por exemplo, antes de eu transicionar, a questão de estar com rapazes não existia na minha vida. Pensava, não, eu gosto de raparigas e não sei o quê. Depois de transicionar, já me senti confortável para estar também com rapazes. Ou seja, uma coisa de me sentir bem comigo próprio, já me sinto bem para estar com as outras pessoas. E a demora vem do quê? Há mesmo poucas referências. Eu moro no Concelho de Cascais, como estava a dizer à senhora coordenadora da biblioteca.
daí nunca ter vindo cá. E lá, por exemplo, com 15, 16 anos, não foi assim tanto tempo, eu tenho 29, pessoas trans não existiam. Pessoas trans, segundo aquilo que nos aparecia nas notícias, nos mídias, ou eram pessoas muito sofridas que se assumiam doentes na televisão, ou então, segundo, por exemplo, a minha família, eram trabalhadores do sexo, mulheres, mais nada. Exato. Ou seja, sim. A demora é normal, porque ainda por cima se estava num meio tão fechado, não é? Não, vamos dizer, é aberto porque é um meio de ator, era ator e etc, não sei o quê, mas ao mesmo tempo é um meio fechado que nos fecha numa bolha e nos diz, ok, as coisas certas são desta forma. Certo. Aquilo... Sim, depois... Ele vem de uma cidadezinha pequenina, Halifax, no Canadá. Sim, é uma minúsculo. É super pequeno, sim, e mesmo, eu acho que a questão dele depois ir para Hollywood tornou-se ainda mais complexo porque ele tinha um papel para performar. Para representar. Também na vida real, e por isso é que eu acho que demorou mais tempo a conseguir interiorizar e aceitar aquilo que já sentia há mais tempo. Eu acho que é muito por aí também. Sim, eu vi, pronto, mas a dada altura estava a ler e parecia sempre o coming out de uma pessoa, de uma mulher lésbica. Porque era essa luta, eu agora vou tentar gostar de rapazes. Ela faz, ela experimenta, mas na altura, antes dela fazer a transição. E portanto, quase que tu, ou seja, ele fala dele, às vezes muda, mas ele fala dele no masculino, não é? A história é sempre... Sim, dependendo da história depois... Mas depois aquilo, para quem está a ler, às vezes baralha, porque ele está a falar dele como eu gosto de mulheres, pronto, e aquilo eu já ficava baralhado no meio daquela... Mas sempre a pensar, é uma mulher de orientação sexual, e não via a pessoa trans ali. O chato é que isto está muito confuso, porque ele anda para a frente, anda para trás, não sei o quê. Se fosse hoje, lá está. Não, mas se fosse linear, eu acho que as pessoas iriam perceber o caminho, não é? Sim. Mas cinematográfico foi muito... Pois. É só no último capítulo que ele fala. O filme é todo fragmentos, lá está, na mesma imagem tem vários fragmentos, e ele fez muito lembrar esse filme que ele fez quando era até antes do Juno, e fez-me lembrar isso, vai atrás, vai à frente, e eu por acaso não achei nada confuso. Não, eu estou a falar por mim. Não. Foi uma opinião. Para quem não está tão dentro do contexto, é confuso, porque lá está, quem não conhece a vida de Elliot Page, quem não segue os filmes e não sei o quê, é preciso fazer é preciso fazer uma anotação, olha, fazer pós 15 foi isto, aos 15 não sei o quê. E eu acho que isso não ajuda muito, mas ao mesmo tempo está, como estava a dizer, uma linguagem muito simples, por isso acaba por ajudar imenso. Agora, quanto à questão de se identificar enquanto mulher lésbica, e depois naquela conferência de direitos humanos, depois finalmente poder dizer, olha, pronto, eu sou gay, e a partir daí eu gostei também desse momento, porquê? Porque acho que a partir daí foi libertador, para a primeira vez que a gente o diz, não é? Então, publicamente, é sempre aquela coisa do, pronto, agora já posso, então, ainda por cima, ele já podia aproveitar a vida, não é? Já podia ir a restaurantes, já podia sair de mãos dadas, já podia estar com outras pessoas, até teve uma relação com uma outra atriz que estava a namorar com um ator. Com um homem. Exatamente, sim. E já podia aproveitar, não é? Mas depois parece um bocado que foi tratado como dois assuntos, não é? Agora, de quem é que eu gosto? E se eu posso gostar destas pessoas enquanto me veem enquanto mulher, depois como é que eu me sinto? Exato. Acho que foi todos os assuntos por temporadas, acho que foi um bocado isso. Porque depois, mesmo na questão da infância, não é? Falava da questão de tentou fazer xixi de pé, perguntou à mãe se podia ser um menino, só brinquedos ditos de rapazes, estava ali. Por exemplo, quando a gente vê as tardes da Júlia, estava lá uma pessoa trans e aquele retrato que tentou fazer da pessoa, olha, desde o início sempre soube não sei o quê, encaixa perfeitamente aí. Está mesmo na perfeição. Acho que nunca vi um retrato tão, não vou dizer clichê, mas está mesmo, pronto, olha, esta pessoa já... Por isso, acho que se este livro tivesse saído antes de ele se assumir enquanto pessoa trans, eu acho que nós teríamos pensado, provavelmente, que, ok, pode ir. Sim, assim disse. A coisa que achei mais curiosa nessa parte é quando ele diz que, ou seja, ele vivia e a mãe deixava-o em casa, portar-se como um rapaz e não sei o quê, portanto ele nessa infância, quando tem 11 anos, começa a haver
começa a aparecer os primeiros sinais de puberdade e há ali um alerta que ele diz, afinal, o corpo não está a crescer da maneira que eu esperava tornar-me um rapaz. Sim. Isso é uma coisa que é muito engraçado, que as pessoas de fora não conseguem pensar. Não, sim, é um bocado dramático, é um momento dramático. Por acaso não falou da questão de menstruação, que eu achei até, olha, sim, não falou. Até estranhei, por acaso, pensei, faltava esta, mas sim, depois a puberdade dá-lhe ali um grande choque, porque, por exemplo, na questão quando ia à praia ou à piscina, não é? Aquele relato das histórias do lhe emprestarem os calções de banho, porque efetivamente eu não tinha peito crescido, então era tranquilo, podia fazê-lo, e depois ali foi um bocado, olha, pronto, já cresceu. Depois, lado a lado com isto também, toda a questão do seu corpo que levou, para além da questão do corpo, não é? Também de traumas, de momentos que aconteceram, a questão dos distúrbios alimentares. Também. Sim. Que está ali, por isso é que eu digo que ele é violento nesse sentido. Sim. Ali os distúrbios alimentares, que depois também a magreza associada a uma pessoa trans, para as pessoas não poderem ver a questão das curvas, está ali muito... Está uma história muito pesada porque passou por muito automutilação também. Mas é isso que eu ia dizer, porque não comer é automutilação. Sim, é uma maneira também de depressão e de... Sim. Ok, se eu não comer, se calhar as pessoas vão aceitar, não sei, há várias frases em que ele diz, ele tem esse pensamento várias vezes, eu não vou comer porque é a única coisa que eu consigo controlar, porque tudo o resto eu não consigo. E tem uma página. Exato, que o resto do corpo ele não controla aquilo, ele consegue. E há uma página em que ele diz, há 4 formas das pessoas se automutilarem. É isso, é essa parte. Depois ele diz, pronto, não sei o quê, isto de se cortar nunca foi para mim. Não sei qual, não. Ele diz, pronto, escolhi esta de não comer. As pessoas cortam-se, por isso eu vou tentar isso. As pessoas bebem, por isso eu vou tentar isso. As pessoas param de comer, por isso eu vou tentar isso. As pessoas reprimem, por isso eu vou tentar isso. Pronto, ele depois diz, escolhi a terceira. Foi mesmo, Pois, é muito... vai ter ali problemas. Sim, e é toda a despersonalização quando estava a sofrer assédio e violência sexual, não é? Porque efetivamente relata-te 2 violações e toda a questão do pronto, aconteceu, então é mesmo, olha, estava só ao lado, deixei-me estar. E aquilo é muito pesado, porque parece um bocado, estou a tentar sentir alguma coisa e aquilo que eu consigo sentir é violência, então, e depois ao mesmo tempo não estou a trabalhar nisto, então sim, aquilo está... Mas tem uma parte boa depois, porque a mãe, depois de certa altura, já a apoiava, ou seja, e vê-se que é uma mãe muito mãe divorciada, professora de francês, pobre, não é? Comparado com o pai, que tinha a madrasta que já tinha algum dinheiro, e depois vê-se que ela tenta ainda assim, que não compreende, mas que tenta. Já depois na parte do pai, era um pai completamente abusador. Eu acho que houve uma altura em que ele disse que queria viver com a mãe e o pai fez uma manipulação e disse, mas já não gostas de mim para ir viver com a tua mãe, e aquilo é muito duro, aquilo é muito duro. Sim, ele tem uma vida familiar muito dura. Muito má. Depois não... quase um gato borralheiro, com a madrasta e os irmãos a fazerem bullying. Exato. Sim. Dentro de casa, não é? Era super violento. Aquilo, pá, e depois o pai parecia que não queria ver. O pai passava-se... O pai era obcecado com a mulher, não é? Com a madrasta, e não deixava mais nada. Se ela está feliz a fazer estas coisas ao meu filho, faça. Ok. Tu também tens o livro todo marcado. Tenho só uma questão. Olha, este livro, já agora vou dizer, eu comprei-o quando saiu em português, que foi o ano passado, e foi o meu livro das férias. E como foi o meu livro das férias, eu tive umas férias sozinha, porque precisei estar sozinha, foi o ideal. Foi mesmo, estava super concentrada nessas passagens para trás e para a frente, não me perdia porque estava sozinha, estava em silêncio e estava bem. E então soube muito bem. E agora estou a ler a segunda vez, que era para estar mais atualizada agora que quase já. Há aqui uma frase que ele diz, que acho que é assim o primeiro move no estômago, que é 11 anos foi a idade em que senti uma mudança de rapaz para rapariga, feita sem o meu consentimento. Foi o Chico Feita. 11 anos foi a idade em que senti uma mudança de rapaz para rapariga, feita sem
muito violento. É muito... Aos 11 anos, exato. Porque ele olhar para o espelho, que é uma coisa que nós não pensamos. E o corpo, quanto a expectativa é, a gente quer que o corpo se desenvolva, aquele é um desenvolver que é como se fosse mutilado quase. É quase como assim? Como é que isto não está a acontecer? E esta frase para mim marcou. Eu tenho uma que eu marquei também. Acho que é a minha favorita. Em que ele cita uma atriz. Ele diz: como a atriz e escritora Jane Richards uma vez disse, é extremamente surreal ter feito a transição há 10 anos, sentir-me mais feliz e saudável do que nunca, ter melhores relacionamentos com amigos e familiares, ser um cidadão melhor e mais participativo e sim, ainda mais produtivo, e depois ver estranhos a atribuir uma patologia a essa escolha. O facto de ser trans quase nunca vem à tona, é algo sobre o meu passado que tem relativamente pouca influência sobre o meu presente, exceto o facto de me ter tornado mais empático e mais participativa na justiça social. Como é que isso pode magoar alguém e a minha paz? Exige mordacidade, violência e proteções? Sim, eu também eu lembro-me disso, mas que é mais ou seja, por estranho, quando a pessoa se sente melhor, porque de facto conseguiu ultrapassar aquelas, é quando depois passa a ser alvo da crítica social de és doente, és uma pessoa... Sim. Porque, por acaso, não vou pôr isto com boas alturas e más alturas para transicionar, mas a verdade é que se este livro tivesse acontecido, por exemplo, a questão de se assumir enquanto pessoa trans há 15 anos, provavelmente ele teria de passar por toda a sua patologização, não é? Porque ainda havia muita patologização pelo mundo fora, ainda existe em inúmeros países, a verdade é essa, não é? Mas tinha de muito ser a coisa de dizer: eu sou doente por poder transicionar, senão ninguém iria acreditar. Então acho que em certa parte não digo que teve sorte, não é? Mas toda a gente devia ter tido essa sorte. Mas foi bom ter sido por esta altura, porque agora já não passa pela questão de: olha, afinal és um doente mental. Não é, e nesse sentido acho que é muito porreiro, porque apesar de coming out como trans ter sido tardio, acho que já é uma pessoa que já traz muita informação, não é? Porque assim que se assumiu enquanto mulher gay, né? Mulher lésbica, a partir daí depois fez aquela série Gaycation e conheceu outras pessoas queer, e a partir daí conseguiu ter outras amizades, por exemplo, raparigas trans, e ao falar disto tudo também já lhe traz alguma consciência, porque muitas vezes é assim, conhecemos outra pessoa trans e pensamos: olha, realmente ao ver esta pessoa, ao conhecer esta pessoa, percebo: olha, temos uma vivência semelhante, isto também me acontece comigo, e aí depois pensamos: olha, então se calhar é isto que eu preciso. Acho que mesmo aí que ele fala, é uma cantora, eu agora não sei bem o nome dela, mas é uma cantora trans negra que ele conhece em Gaycation, e que ele diz que acho que é das primeiras pessoas que ele pergunta, ou dá a entender, e ela diz: achas que tu és trans? E ele fica sem responder, mas da maneira como ele falava, ela já percebia isso, e acho que é mesmo isso que estás a dizer. A partir do momento em que ele conheceu alguém, foi tipo como se uma luz fizesse sentido na cabeça dele, ok. Já foi a primeira pessoa a vê-lo como ele era. Sim, eu lembro-me que foi por causa dessa pessoa. Por causa daquela coisa do que vais contar aos teus pais, já sabia. Sim, exato. Então se não sei isto, eu não sei. Que eles negam. Sim, mas então se já sabias, obrigado, podias tentar alguma coisa. Era estudado a passar por isto tudo, não é? Estressar-me. Não, mas depois, a partir do momento em que conheces essa rapariga, depois existem vários momentos em que volta a perguntar às amizades: achas que eu sou trans? Achas que eu sou trans? E também relata que quase no fim que marcou uma consulta para fazer mastectomia, mas depois não foi. Então também tem esta questão de tentar avançar, não é? Sem dizer nada a ninguém, e depois ao mesmo tempo retrair-se para depois finalmente avançar. Porque para nós assumirmos enquanto pessoas trans para o nosso meio, não é? Que se não estivermos na comunicação social, se não formos pessoas famosas, é difícil, não é? Claro que sim, mas aqui era uma pessoa que tinha de se assumir para o mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo, ainda existe mais essa pressão de ter passos muito calculados, porque andares para a frente e para trás vai descredibilizar, não é? Claro. Como tu te sentes. Já a questão de se assumir como lésbica e depois assumir-se como trans, já houve aí também quem achasse: olha, então afinal não sabes o que é que tu és, não é? Sim. E também... A ideia que ele até a determinada altura identificava-se como pessoa não binária.
também tinha essa ideia, quando Sim. ele escreve o texto pela primeira vez, eu acho que ele fala mais em ser não binário, mas entretanto acho que Não, já não fala mais sobre isso. ficou steady. Por acaso no livro há muita coisa que falha, que não fala, por exemplo, Pois é. a questão de estar casado, diz só o meu casamento está a acabar. Passa só assim De leve. de leve, sim. Sim, mas pronto, tem imensa piada porque o meu casamento está a ruir. E eu pensei, nem sequer falaste disso. Estavas casado? Pois. Fiquei assim naquela de, estavas casado? Mas eu gosto como ele fala da maneira como as relações e ele apaixonar-se foi uma maneira de contornar o desconforto de ser trans. Ok, não sei o quê, e depois quando está casado e supostamente feliz e não sei o quê, ok, há aqui qualquer coisa que ainda não está certo, não é outra pessoa que vai fazer isso por mim. E acho que o casamento é claramente assim um turning point mesmo para Pá, ele. mas as relações dele, por amor de Deus, aquilo. Ele era uma pessoa super dependente. Ele ficava deprimidíssimo quando acabava uma relação. Sim. Ele passava mal. E depois era. Não vou dizer isto assim, mas pronto, calhavam quase só pessoas no armário também. Então era. Se tu não Exato. estiveres no armário, põe-te no armário. Aquilo. Exato, isso é que eu estranhei, fez-me lembrar a Evelyn no Mas está igual! que passava-se numa época e a gente pensava, isto ficou lá atrás, mas depois era a namorada que tinha um namorado e queria que ele tivesse também um namorado para publicamente, tipo, pergunta, há Sim, uma sim, altura Para que ser ela mais weird, para ser para saírem para fora e que não Evelyn, fazer de conta. Evelyn Hugo. Incrível, incrível. Não, mas sim, mas depois ele tinha os seus picos, não é? Estava super contente com esta pessoa, vai ser incrível. Até houve uma namorada que, quando ele foi filmar aquele filme do Roller Derby, foi viver com ele e foi ser a sua assistente, que era para dar aquele passing, não é? Sim, porque aquela é que ela está ali sempre. Sim, ela está ali porque é a minha assistente, pronto, é isso. É, tipo, Ficava em quartos separados, era assistente. Exato. é tal coisa. Então, aquilo depois, como é que ele te retirava a felicidade daquilo, não é? Como é que alguém estava feliz a fazer aquilo? E depois, já não estava muito bem, não é? Porque aquilo era difícil, depois a relação acabava, pum! Ei, pá, aquilo, eu pensava, meu Deus. Ele não gostava dele próprio, lá está. Podemos estar à espera que outra pessoa, uma relação, seja a nossa felicidade e seja a Sim. razão. E é assim que ele percebe sempre isso, tipo, nesses altos e baixos. Não estamos bem, Yeah. não estamos bem Contra si, exato, se não estamos bem sozinhos, não estamos bem com mais ninguém. Eu tenho alguma curiosidade, é que vocês podem me esclarecer, é como é. Para depois conseguir. Não. Eu é que interrompo isso. Que é, qual é que é a carreira dele agora, como ator, enquanto pessoa trans? Já percebi que eu, como não segui muito e estava, e tipo, todos os dias pensava, tenho que ir pesquisar e perceber o que é que está. Mas depois passava e não ia ver. E só tinham passado. E o que eu conheço, isto agora é que é uma coisa complicada, porque vai ser, ele tem muita foi famoso enquanto mulher ainda, não é? Enquanto atriz, teve aqueles filmes de culto, mas agora ele vai ter que falar sobre uma coisa que uma pessoa que já não sei, vai ser. Ele tem mercado. Hoje em dia já há um mercado. Se fosse na altura da Evelyn Hugo, não havia mercado. Não havia mercado, ele ficaria de fora. Agora há. Ficaria de fora, não é? Não, mas agora há mercado. Ele agora lançou também há pouco tempo um filme autobiográfico, não é? Não é um filme autobiográfico. Não é bem, É mas é uma cena assim. inspirado na vida dele. Na Ele vida. volta à casa, assim. Pronto, também está a fazer aquela série. Umbrella Academy. Exatamente. Sim, Mas o Umbrella. Era isso que eu ia Por exemplo, Desculpa. alteraram a personagem. Porque ele começou a fazer ainda antes da transição. Então, como apanhou no meio, transicionaram também a personagem. Pronto, mas ou seja, a série aproveitou isso. Sim. Eu nunca vi que uma sobrinha minha era fã dessa série, eu às vezes percebia que estava a ver aquilo, mas nunca vi a série com olhar, portanto não tenho ideia, mas se calhar. Mas há mercado. Sim, da segunda para a terceira e é super simples e discreto. É só, eu agora sou o Victor. E pronto. Sim. E E não há questionamento. E o irmão, eles são todos mas como a série também é fantástica, não é? Sim, Dá exato, para sim, não há razão dá para para encaixar justificar, isso na boa. Sim, eu adorei a maneira, acho que no geral toda a gente gostou da maneira como eles retrataram isso na série. Foi mesmo. Pronto. Não. Ainda bem que. Exato, não é? Sim, porque normalizaram, porque normalmente as pessoas quando fazem assim uma grande cena das coisas
é porque sentem que têm de justificar a mais e realmente não precisa ter justificação. Olha, é o que é, pronto, andou para a frente. Não, por acaso, acho que lá está, na questão do ter sido uma boa altura para fazer o seu coming out, agora tem trabalho e consegue ter trabalho e também já, por exemplo, agora estas plataformas todas de streaming que fazem carradas de séries constantemente, também é mais fácil para uma pessoa trabalhar em outras coisas que não sejam só aqueles filmes heteronormativos, por isso acho que há mais facilidade hoje em dia e parece bem, pelo menos, acho. Sim, há um mercado gigante de filmes LGBT agora nas plataformas e gigante não. Quer dizer, metade deles são as pessoas acabam em mortes. Por exemplo, não, mas isto é uma coisa importante, que é filmes trans, 80% das pessoas morrem, por isso no fim, por isso não é nada bom. Temos de melhorar essa cota, que só gosto de termos que tem uma final. Sim, há mais de gay e lésbica, há mais do que propriamente com pessoas trans. Com pessoas trans, e normalmente é trágica a história, não é? Muito trágica, sim. Sim. E normalmente são com mais mulheres trans do que propriamente homens trans ou pessoas trans masculinas. Isso também porque é um impacto diferente ver uma mulher trans. Por isso lá está, este livro, obrigado por este livro. Apesar de ser confuso. Mas é bom para perceber também que é possível haver esta confusão toda e é natural e não deixamos de ser nós mesmos que estamos com estas questões de não estamos a perceber como é que nos sentimos, de quem é que nós gostamos e acho que é bom alguém retratar isso porque normalmente há sempre aquela ideia do não, tens de saber logo desde o início quem é que tu és, da forma que tu és, a primeira vez que te defines tem de ser assim, tens de manter firme. E aqui não, aqui ainda assim publicamente é bom para alguém pensar, ok, então posso-me sentir desta forma e depois perceber que sou trans ou pronto, por aí em diante. Então nisto foi um espetáculo. Nisto... Mais gente que leu o livro. Eu por acaso queria falar da relação dele com o pai, porque ele sabe na altura lá mais para o fim do livro diz que tentou, que há uma vez que o pai ainda vai marcar um encontro com ele e ele até falta a terapia ou uma praça, assim qualquer coisa para ir ter com o pai e acha que finalmente o pai ganha um pingo de noção e vai pedir desculpa e vai haver toda uma reconciliação e não é nada disso que acontece, longe disso. E eu ao longo da história, por ser uma biografia e dele falar tão cruamente no sentido de foi isto e pronto, foi assim, da família do lado do pai. Eu fui-me perguntando será que, quando este livro sair, qual vai ser a reação do pai e da madrasta e dos irmãos? Será que eles vão finalmente perceber o outro lado e tudo o que aconteceu e que eles não viam? Eu não sei se isso chegou a acontecer, não faço ideia, não sei, se calhar nem vamos saber. E depois não vamos saber, eu vi-o a aparecer com a mãe, que a mãe quase a história toda não está ok, isso aqui depois no fim ela empresta a cabana para ele estar durante a pandemia, que é com umas amigas, não é? Não, a mãe e as amigas emprestam a cabana e depois publicamente já aparecem, depois de ter sido o livro, já aparecem na boa, tipo, mãe e filho. Agora, quanto ao pai e ao madrasta, eu ainda fui pesquisar, super curioso, assim, como é que é a madrasta dele? Estou bem curioso, deixem-me ver esta madrasta má, mas não sei. Ele diz, eu lembro-me que ele fala do Twitter, e ele diz que quando o Jordan Peterson, não interessa quem é essa pessoa, terrível, fez um comentário, um tweet sobre mim, pôs um vídeo e... O pai pôs like, não foi? O pai pôs like, é isso sim. Fez like, e ele diz, é a última vez... Eu não sei o que é que o meu pai pensa de mim hoje em dia e acho que é só isto, tipo, eles nunca mais falaram, basicamente ele deixa de falar do pai, literalmente. Mas isso tudo acontece ainda sem agora depois do livro. A questão é, depois do livro, será que finalmente o pai tem um remate de consciência? Eu acho que não. Eu acho que não vai ter. Eu acho que não, mas pelo menos vai ter noção de muitos episódios que ele se calhar não viveu daquela forma, não é? Porque ele fazia aquele jogo duplo do eu trato-te assim, mas não deixa ele ainda saber, não é? Que era a madrasta. E assim pelo menos vai conseguir perceber aquilo que ele sofria quando ele não estava. Porque, sinceramente, era mesmo... Se ele tiver interesse em ler. Era o que eu estava a pensar, se Se vai quer, ler. exato, se quer. Pois, se calhar não vai querer porque vai confrontá-lo muito, não é? Exato. Vai ser muito. O livro é pequenino. Sim, claro. Alguém pode publicar. Falta de Obrigada.
temos muita gente hoje que lê o livro. Tu que és fã. Eu sou suspeita porque eu sou fã desde o Journal. Ele e a Kristen Stewart são os meus atores favoritos, ainda por cima são os dois queer, então eu sempre segui a carreira deles e então fiquei muito feliz em saber do livro, porque já sigo há imenso tempo e vejo todos os filmes. Desculpa, mas qual é a definição para queers? Queer, pessoas que não são hetero nem cis, não são hetero, pronto. Pessoas LGBTQIA+, ou seja, pessoas que não se encaixam nas caixinhas de hetero, ou só hetero, ou de cis, ou... Queer é um termo que antigamente era usado como uma coisa má, é um termo pejorativo, há tipo 100 anos atrás, na América principalmente, mas hoje em dia foi reapropriado para ser uma coisa de orgulho e de dizer, sim, eu sou estranho, eu sou diferente. É isso, é estranho. Estranho no sentido de eu olho para uma pessoa e não consigo perceber se ela é um homem ou uma mulher e acho, aquela pessoa é estranha. E então esse estranho primeiro era negativo e depois tem uma carga que é um chapéu para encaixar várias pessoas que estão ali que não estão definidas. O meu impedimento é um termo estranho. Sim. Então agora faz sentido. Mas foi apropriado pela comunidade LGBTI, no fundo, como gay, para ser uma forma de dizer positivo. A ordem binária. Pronto. Ela é mais abrangente do que a questão de orientação sexual. Muito mais. Começou por si para ser. Eu gosto do termo queer. Sim. Porque eu vejo os termos como uma evolução, neste caso. Não propriamente uma evolução, mas um caminho que nós fazemos, não é? Não é que haja um início ou um fim, mas é que entramos percebemos que não somos heterossexuais, não é? Ou cis, pronto, que é o contrário de trans, e precisamos de identificar-nos, não é? Eu, por acaso, comecei a ler para ir à procura de outras pessoas que na altura eram lésbicas, histórias lésbicas, e precisamos destes termos. Depois estamos aqui vários anos, eu chego para as pessoas, sou Isaac, sou um homem trans. Depois começamos a perceber que estas caixinhas fazem sentido para a gente encontrar a nossa comunidade, mas depois a certa altura até nos podem prender um bocado para aquilo que nós estamos estereotipados, não é? Porque, por exemplo, um homem trans normalmente é estereotipado como um homem bruto, um homem que quer chegar mesmo à masculinidade extrema, que é heterossexual, que gosta de mulheres e não sei o quê. E depois começamos a perceber que estas caixinhas, não é? Da ideia das pessoas já apertam demasiado, não é? Então o termo queer é muito bom, porque não aperta, é um termo livre, olha, sou queer. Não há uma definição fechada, é o mais abrangente que pode ser. Isso é mesmo. E a tal coisa, a identidade de género, a orientação sexual queer é mesmo. É bom, é perfeito, não falha. Queer não encaixa. Pronto, olha, não falha. O Stewart é bissexual, por exemplo, então eles chamam dois queer. Hoje em dia não sei como é que o Ellen se identifica sexualidade, acho que ele até é fluido e já teve com pessoas de vários géneros, mas por exemplo o Kristen Stewart é bissexual, então os dois são queer porque em vez de estar a dizer os dois são LGBTQIA, ou dizer pronto, é mais fácil porque é um termo, um chapéu que engloba tudo isso, todas essas experiências. Exato. Que abrange todas as letras do LGBT, que serve para todos, portanto. Temos a arranjar um termo português, porque nós somos muito estrangeiros. No Brasil, por acaso, eles têm que é queer como saiu Queer. Sim, mas o Brasil tem essa coisa boa que é apropria-se dos termos e transforma-os para a grafia. Sim. Nós não. Mas é fácil dizer queer porque nós não vivemos numa sociedade que teve que ouvir esse termo como algo mau. Mas na América e na Inglaterra há muita gente que ainda não gosta muito do termo queer como uma reapropriação ou de orgulho. Ainda tem muita dificuldade. Talvez tenha uma conotação mais pesada lá. Para nós não tem tanto, porque é a mesma coisa. Se me insultarem em inglês não assim. Aquilo soa tudo, ok, estás aí, parece que há um filme a falar. Mas sem português já é outra cara. Parece que está um filme a falar, é muito bom. É que podem mandar-me para todas as partes. Sim. Em inglês aquilo não dói. Não Não chega lá ao ano. É como as músicas, há umas músicas
em inglês que nós pensamos, grande música, não sei o quê. Vamos a traduzir, tem a mesma letra que o nosso pimba português. Exato. Então Isto afinal assim, não é. não, assim, parece que nós gostamos muito daquilo que é inglês e é muito. Exato. Tem uma. Parece logo outra coisa, mas. É isso. É tudo melhor. Não, mas pronto, não sei. Quem não leu, eu não queria dar spoilers, mas efetivamente acho que. Acho que hoje aqui quase toda a gente leu. Não é? É sério. Ainda não li. Pronto. Mas, sendo uma segunda leitura, já estava à espera de spoilers. Sim, Exatamente. exato. Mas também, não lendo, já tinhas ouvido falar imenso do livro, portanto, que é um livro. Eu já conheci, nunca tinha lido, e li agora de propósito para o clube. Eu gostava de ter lido, mas não consegui ler. Não, mas vale a pena. Quem não leu, há aí 2, 3 pessoas que não leram, quem não leu vale a pena. Lá está, tem uma linguagem muito acessível. Dá também para nos sentirmos na pele da pessoa em muitos momentos e criarmos alguma empatia também com a situação toda. Para quem não gosta muito de relatos violentos, há alguns, se quiserem depois vamos as páginas onde estão e vocês colam um autoponto por cima, mas até a violência, da forma como ele escreve, não é, ou seja, não é das coisas que eu já li mais, quer dizer, as situações são violentas, mas como ele fala de uma maneira distanciada daquilo, também há esse distanciamento, às vezes é com o trauma, isso pode acontecer. Pois é isso, é mais isso. Mas há autores que a gente viu aqui que falam destas coisas e aquilo no fim é muito pesado de violência. Eu não achei que é violento, mas não achei a escrita em si tão violenta quanto isso. E tem uma coisa boa que era o que tu estavas a dizer no início, que é uma história positiva, ela é uma história de sucesso. Esta pessoa é uma pessoa trans, mas não acabou morta, não está internada, não está naquelas caixas que habitualmente se querem ver. Sim, mas sofreu, sim. Sim, mas é isso é não acabar morto é o mínimo essencial para mim. Então eu já funciono por um patamar diferente, mas. E porque é um privilégio enorme ele ser rico, basicamente. Sim, mas nós vimos aquele da Freca. Obrigado, agora já diz isso. Ele felizmente ter dinheiro, porque claro, uma história de uma pessoa atrás. mas também há histórias destas em que acabam em suicídio e em coisas por. Lá está, porque senão não tem uma estrutura mais. Mas, por exemplo, com a Freda Paranhos, quando tivemos ali aquelas histórias, aqueles relatos, é também a pobreza associada à pessoa. Pronto, que é o extremo da. Pronto, depois leva para a indigência e as pessoas ficam naquele limbo. Mas, de facto, há ali uma coisa muito violenta naqueles relatos, porque aquilo é de uma violência extrema. Eu não achei desse género de violência, mas está bem, eles são contextos diferentes. Este é um contexto mais. Sim, eu acho que, porque, lá está, é violento porque. Foi violento para mim porque eu consigo identificar-me com a pessoa que está aqui. Sim, também talvez por isso. Sim, porque lá está, imaginar a questão de, por exemplo, aquela pessoa que trabalhava com ele, aquele homem que trabalhava com ele, que disse sempre aquelas partes do olha, não posso ser eu, tens de ser tu, a pôr-lhe a mão na perna, não sei o que mais. Estas coisas todas, pronto, como eu sou muito gráfico também, depois imagino as coisas e penso, ok, isto realmente são situações que pessoas que sejam vistas enquanto raparigas, enquanto mulheres, passam no seu dia-a-dia. Sim. Então, depois há coisas que nós não esquecemos, não é? Claro. Eu, por exemplo, efetivamente, vivi 22 anos enquanto rapariga para a sociedade e houve muita coisa, não os relatos mais dramáticos, é verdade, não mais duros, mas há muita coisa que ele relata e que nós já passamos todas por isso, não é? Pois, a verdade é essa. Da agressão, Então, quando digo que é violento é mesmo nesse sentido. Sim, eu percebo, estás a dizer, porque há uma identificação maior tua com o personagem. Não é por exemplo, quando eu digo violento, não é, por exemplo, sangue e etc. Sim, é violento no sentido do psicológico. A situação é violenta. A situação é violenta, sem dúvida. E traumática, não é? Como é que é? Isto vai vir em tom de piada, mas não tem piada. Que às vezes os médicos dizem, olha, é preferível partires logo o osso do que estás ali a moer, depois ficas com hematomas e não sei o quê. E às vezes as situações assim mais não é? A gente pensa, pronto, isto é mesmo violento, mas depois não nos ficam tanto. E estas aqui já fica a pensar, já fica. Eu pelo menos fiquei a pensar, olha, realmente esta situação, se calhar já me aconteceu aqui, se calhar já me aconteceu. Porque também é preciso tomar consciência daquilo que se passa, não é?
Eu, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Eu tenho a minha mãe que acha que não existe machismo. Ela acha que é tratado da mesma forma que os homens. Claro. E acho que é preciso também, quando tomamos consciência da violência que sofremos, aí depois é um grande choque. E quando conseguimos ver a violência retratada, não é, num livro, e essa violência é parecida com aquela que a gente sofreu, ainda se torna mais violento. Ou seja, Pois, está bem, já percebi. Sim, agora concordo. Tu sentiste naquela altura que ficou lá, recalcado, escondido. E Mas que aqui depois vês ali, isto aconteceu. faz-te reviver essa. Pois, eu percebo Mas aí isso. eu Acho acho que o sim. conhecimento da violência, né? Na verdade, acho que o livro tem essa função também da pessoa perceber que está sendo assediada. Sim, sim, sim. Ela nem percebe, ela não sabe. Se ela diz que não é machismo, que não tem machismo, ela nem percebe que não existe. percebe. E o livro vai dizer para ela que existe. É por isso que é importante ler. Mas é isso. E depois, claro, agora vamos aqui para outras camadas, não é? Por exemplo, Sim. ele não é uma pessoa negra. Não é? Não. Isso já é. Isso já são. Já, Exatamente. Não é. E o dinheiro faz muita diferença. É, Olha, na pandemia, eu numa cabana. Mas foge um pouco do capitalismo, né? Porque ele está inserido no capitalismo. Sim, mas é uma coisa. E é ativista de outras coisas também. Sim, a parte do livro também gostei muito. Beneficiado, Claro, nesse claro. caso. Quando ele vai para aquela comunidade. Para aquela comunidade ecológica, não é Ecológica, assim, tão fofinho, assim, a pensar, pronto, olha, vais ali, aproveitar o. E ele ali tem uma identificação, essa eu não percebi. Há um rapaz, Sim. há um outro nessa comunidade que ele tem uma relação muito próxima, eu não percebi. É porque o outro se identifica ou porque o outro também era. O outro também era queer. Que também era queer, mas Sim. pessoa trans ou não? Não, era só uma Não. orientação sexual. Sim, mas ele depois não desenvolve muito. Eu, às vezes também ficava com isso, porque ele fala assim de um Sim. episódio que pode ter e depois de repente aquilo fica. Não desenvolve Sim, mais. sim, aquilo dá. Mas eu fiquei curioso com essa. Não, eu também vi, mas. Mas é giro essa passagem dele por essa comunidade e o que discorre com aquela. Onde se sentiu muito mais. Sim. Ou seja, como eram pessoas, a maioria não é sequer eram queer, mas como tinham essa atitude do ambientalista, não sei o quê, ele sentiu-se muito mais integrado e sentiu-se muito mais aceito ali, naquela foi um bocado libertador. Eu vejo um bocado as coisas de novo. A partir do momento em que a gente luta por uma causa e percebe uma causa, não é? E começamos a ver certas coisas que não estão bem, já temos mais abertura para ver outras coisas que não estão bem, não é? Por isso é que o movimento LGBTI+, também se associa a outras causas. Nós queremos apoiar as outras minorias, as outras oprimidas, não é? E então tem imensa piada, porque esta questão do ambiente, o ambiente sofre por causa do capitalismo, por causa do patriarcado. Então essas pessoas estão ali por mesmo só porque, olha, vamos tratar bem a terra. E tratar bem a terra inclui também tratar bem as outras pessoas. Então depois a forma como se identificava ou de quem gostava já era acessório. Secundário. Era, toma esta abóbora para comer. Então, há uma parte que ele diz que esta foi a melhor abóbora que ele comeu na vida dele. Exato. Não, mas isso acho que também precisávamos todas aqui de um retiro espiritual. Sim, lá está, não temos o privilégio de podermos fazer esses retiros. Eu, por acaso, uma vez fui falar com a Raquel ali sobre este livro e disse, olha, tenho de ir ao clube de leitura, preciso falar e não sei o quê, só que depois na minha cabeça só está privilégio. E ela, não, mas ele foi tão giro, não, e assim pensar, ok, tenho que ver aqui as coisas de outra perspectiva, porque depois também, consoante o meio da pessoa, não é, que está a ler este livro, por exemplo, eu como venho de um meio muito ativista, muito reivindicador, muito, não, as coisas não estão bem, então pensei, pronto, pessoa privilegiada. Depois li uma segunda vez e pensei, olha, ok, calma, esta pessoa também sofreu e não sei o quê, então tive de eu próprio aceitar o livro e pensar, ok, isto é mesmo uma coisa que me representa e pode representar muita gente e pode fazer bem a muita gente, não foi só, não, exato. Tu estás a ser... E ele é ativista, antes quer vir fazer o que a malta há 10 anos como gay ou mulher lésbica, ele já era ativista pelo ambiente, lá está, tipo, ele sempre falou sobre essas coisas e então, tu é que não sabias. Mas sempre foi ativista. Mas não é, pode ser ativista e pode ser rico. Sim, exato. Pronto, sim, essa é a minha sim, questão, sim, percebes? claro. É muito... E hoje em dia, isso também, para muita gente ser ativista é um privilégio, porque lá está, quem é que tem tempo e dinheiro para muitas vezes ser voluntário, não é? Sim. Nós sabemos. Pois, volta à questão do... Não, mas... Mas eu acho que continua a ser muito importante que as pessoas que são famosas por algum motivo tenham essa coragem, não é? Também de sair do
Ele ao mesmo tempo, ele atinge mais pessoas do que uma pessoa anónima qualquer. Não é? Ele atinge e sai da bolha, não é? Porque ele, como pode chegar a pessoas que nem sequer estão na esfera queer que vão ser interpeladas. E é importante por duas coisas, que é, primeiro podemos ver e vemos, olha, uma pessoa que é ator pode ser trans, não é? Ou então uma pessoa trans pode ser ator. E depois tem outra coisa que é, mostra também que existe esperança de vida, no sentido em que eu lembro de pesquisar lésbicas velhas, que era para saber se eu ia conseguir viver até, por exemplo, até aos 50 ou 60 anos. E só para aí, há 5 anos atrás é que eu descobri fotos de pessoas trans velhas. Porque não havia. Não havia, exato. Ou seja, é um bocado assustador uma pessoa pensar ok, porque, quando estamos naquele impasse do, pronto, vou avançar, não vou avançar, como é que vai ser a minha vida? As nossas primeiras perguntas é, alguém vai gostar de mim? Não é? E será que vou sobreviver, efetivamente, não é? Por exemplo, eu no Brasil, por esta altura, provavelmente mais 4 ou 5 anos, já estaria morto. Por isso, ao menos em Portugal, isto não acontece. Mas eu pensava sempre, será que eu vou conseguir viver? Será que alguém vai gostar de mim? Será que não vou sofrer? Claro, sofro na mesma, não é? Mas há quem goste de mim. Exato. E estou a envelhecer, infelizmente. Mas, e é bom ver uma pessoa que já é um bocado mais velho que eu, não é? Que ok, vou-te ver envelhecer, vai ser bom, não é? Tu vais estar cá para... Sim, vai ser uma referência, há sempre uma pessoa, eu vejo como é que acontece às outras pessoas, exato. Eu acho que a pessoa se retraia, mesmo na parte dos exemplos das mulheres lésbicas nos filmes que também morrem, muitas vezes nós víamos filmes quando éramos miúdas e tipo, então eu não quero ser isto porque eu vou morrer, vou morrer. Coisa. Exato. Então eu não quero isto, não quero ser muito masculino porque senão ninguém vai gostar de mim e não sei o quê, não. Porque depois há aquele... O movimento LGBTI a mais é muito mutante, não é? Depois há momentos em que, por exemplo, houve uma altura em que parecia que ninguém gostava de lésbicas mais masculinas, não é? Depois pensava, já, vou ficar sem ninguém. Depois houve uma altura em que ninguém gostava de lésbicas muito femininas. Então era muito aquela coisa do, não, lésbicas femininas não, nem sequer parece lésbica, não é? Aquela conversa que as pessoas fazem, que é parva. Depois, com as pessoas trans, era muito, olha, ou fazes todas as cirurgias de reafirmação de género, não é? Ou então não és uma pessoa válida, ninguém vai gostar de ti. Tens de te aproximar o mais possível de uma pessoa cis. Depois há estas coisas. Depois, à medida que isto evolui também, não é? Mais uma vez, ainda bem que transicionaste agora, Elliot, agora já conseguimos dizer, não, vão gostar de nós na mesma. Independentemente de cirurgias, independentemente de hormonas, independentemente da forma como a gente se veste, como a gente se exprime, e vamos ver outras pessoas envelhecer e vai ser bom. Sim. Pelo menos eu estou feliz por isso. Sim, era esse o sentido que eu dizia, que é uma história positiva nesse sentido, porque dá esperança, dá um sinal de não há muito sofrimento, não é? Mas já é aquela coisa que a gente via nos outros romances das pessoas, nos romances heteronormativos ou nas histórias em que, pronto, há sofrimento, mas há esperança, não é? As pessoas umas dão-se bem, outras dão-se mal, aquelas coisas. E aqui é pronto, ele passa por isto, mas há esperança. E ainda bem, já está a fazer, já a própria indústria cinematográfica já absorveu, enquanto não o pôs fora que era um medo também que as pessoas têm, que era aquilo, a pressão que tu falavas da própria, lá do Hollywood e daquelas do entorno, que é tens que ser assim, porque senão depois não vais ter trabalho, não te vão chamar, não te vão... Mas muito facilmente chamam um ator cis para fazer um papel trans, sim. Mas depois não dão os papéis às pessoas trans. Então, pronto, assim, e aqui tu já vês isso, que isto já rompe com essa coisa. Sim. Mas agora, depois também as plataformas agora começaram a perceber que há muito mercado. Claro. Eu vejo agora as plataformas para as pessoas queer como os hotéis de luxo para os gays cis. Perceberam que, ok, há mercado. Exato, então vamos direcionar. Vale a pena, vamos fazer uma campanha. Então, mas é isso, mas a questão é essa, não é? Porque estão a investir porque há pessoas como nós que veem, não é? Já criam uma coleção. Sim, agora dá jeito. Mas pronto, essa é uma parte que não é má do mercado. Não, nós precisamos dela, não é nessa. A gente ri-se e criticamos agora entre nós, mas é muito aquela de, pronto, agora se não houvesse isto ainda era pior, não é? Por isso, mas eu digo-vos, quem não leu, leiam, vale a pena. Espero que façam outros,
porque há muito poucos livros a retratar vivências de pessoas transmasculinas. Sim. E é um grande problema. Não são, sim, lá está, não são traduzidos, não é? Há poucos, mas já mais. Há uma pessoa que é o Paulo de Apreciado, Sim. que é incrível. E sim, ele viu o espetáculo dele cá, aquele que foi que ele era para vir, mas Era para vir, mas não veio, que é aquela que aquilo era muito bem feito. Aquela encenação da comunicação que ele faz à Sociedade Internacional de Psiquiatria, começando por interpelá-los e dizer eu sou o monstro que vos fala e portanto ele destrói aquilo tudo. Eu acho isso muito bom. Ele tem... Pronto, mas o Paulo Preciado não é um livro de leitura fácil. Exatamente. Como este, é uma coisa mais académica. Obrigado, sim, exatamente. E tem ali umas passagens às outras que é mais fácil, mas depois... Mas pronto, eu gostava de... Pedia, não é? Um mundo que mais pessoas transcrevessem livros com uma leitura acessível para, por exemplo, o meu eu de 15 anos ler e pensar, olha, ok, obrigado. Não é? Obrigado. Acho que era importante, não é? Pois. Mesmo que mostre alguma tragédia, mesmo que mostre isso, mas acho que também não precisamos não podemos estar sempre numa bolha, não é? De salvaguarda. Também precisamos de saber que estas coisas acontecem para depois não nos acontecerem. Mas mesmo para ti que tens 29 anos, se calhar há uns anos atrás nem havia nada. Não, praticamente. O que havia era fanfics. Eu encontrava fanfics, não é? Que é aquilo que as pessoas escrevem uma mini-história, postam num site. Havia fanfics. E era fanfics lésbicas que eu lia. Depois comecei a ir à procura de... Ouvi dizer que a Risolia Niles, que era uma série, tinha uns livros, que era uma inspetora e uma médica... Forense daquelas... Legista, médica legista, e havia ali um clima, e eu pensei, pronto, andava ali à procura daquela mínima coisinha, não é? Que era para... É verdade, era que havia. Depois na minha biblioteca da minha zona, encontrei um livro assim à toa, que tinha visto alguém a escrever, e há ali só 3 frases, em que 2 mulheres se envolvem. E era isto que eu tinha. Pois. Não havia mais do que isto. Exatamente. Então era muito... Agora consegues. E agora não, Mas tu chegaste a ler o Terence Berry Club quando saiu? Não, mas cheguei porque eu não consegui comprar. Mas agora já tem. Mas agora já está. Sim, que esse era um Foi o livro... primeiro livro que eu li com um homem trans, tipo em português. Pois, em português por uma autora portuguesa. Sim. Também era bom para um clube de leitura. Sim, nós já estamos a preparar. Terence Berry Club, da Raquel Freire. Mas em vias de extinção o livro, por isso é mesmo... Temos que... Bem, nós já como é que chama? Aceitámos sugestões de várias pessoas, não é? E já temos mais ou menos a lista fechada com os livros para a próxima. E, pronto. E também temos que depois arranjar ali algum equilíbrio com os temas dos meses e não sei. E pode ser esta biblioteca incrível. Esta biblioteca. Não, gosto da acústica. É muito giro. Mas gosta da acústica só para nós, porque se estiver cá, se tiverem as salas cheias, não vai gostar nada. Pode ouvir a lugar de escalar. Sim, eu estava a entrar e estava a ouvir a voz muito aqui. Ele já não está ali naquela sala e afinal tinha de subir até aqui. Que bom. Pois, porque depois ressoa, não é? Pelas outras salas. O som sobe, não é? Acho que alguém quer partilhar? Eu gostava de partilhar uma coisa que eu costumo dizer sobre livros, que é, claro que para uma pessoa trans, um homem trans neste caso, claro que vais te identificar muito mais, mas eu acho que é um livro como o do André Terceira, de poesia do André, que é universal. Qualquer pessoa lê aquilo e consegue se identificar. No meu caso, por exemplo, a parte do distúrbio alimentar foi com que eu me identifiquei mais. E é tão importante que ele fale disso também de uma maneira aberta, porque também não é uma coisa que se fala no geral. E não é só sobre ele ser trans, não é porque ele era trans que é diferente, é uma coisa universal, que toda a gente se calhar já passou por isso. E a maneira como ele fala da saúde mental e todas essas coisas é muito sensível, e eu acho que é um livro que qualquer pessoa pode ler e pode se identificar com alguma coisa na sua vida, porque ele consegue passar essa mensagem e não ter vergonha daquilo que passou e de lá estar dos pensamentos maus que teve. Muitas vezes são difíceis de nós falarmos e então eu senti muito isso, não sei se mais pessoas sentiram, mas eu acho que qualquer pessoa pode se identificar com as coisas que ele diz. Os
Os pais divorciados também. Eu gosto de pegar Sim, sim. eu adoro histórias de pais divorciados porque o. Não, no sentido de. Não, no sentido. Eu na minha escola não havia pais divorciados. Pronto. Então depois encontrei uma pessoa que tinha os pais divorciados e pensei, olha, afinal existe. Eu tenho pais Afinal há divorciados. pessoas com. Não, mas é importante. É preciso. Mas a idade já não é normal, não. Não. É, No meu tempo era completamente, na escola era tabu. Se alguém nem diziam, porque era posto de parte, era quase como ser gay ou lésbica. Era tipo aquele menino ou aquela pessoa, os pais dele estão separados. Estão separados. Pronto, era votado ao ostracismo. Por isso que eu adoro Era um não assunto. Era um não assunto. Sim, por isso, e mesmo assim, depois destes anos todos, para mim, identifico-me com isso, porque é a questão do, olha, agora 2 semanas com a tua mãe, não é? Agora o fim de semana com a tua mãe. E esta coisa da história partilhada e falar disso também é importante para... Sim, mas a escrita dele Isso é é uma muito... modernice. Sim. Isso é uma coisa moderna. Sim, sim, é Há recente. 12 anos. Antigamente era sempre atribuído à mãe. Sim. Mesmo que a mãe tratasse mal, ia querer desvirar com a mãe. Eu sou um caso ao contrário. Havia exceções. Dinheiro. Havia dinheiro. Tens de escrever o teu livro. Ah, não. Mas era, não era? A norma era... Fica já te lançaram o desafio. Não. Mas tu estavas a dizer uma coisa, esta história, eu também me identifiquei com um monte de coisas portanto, aqui, as angústias, todas aquelas situações que passa, são muito, acho que as pessoas conseguem se identificar, umas mais com umas, outras com outras, mas é muito universal a história, é isso que estavas a dizer, como a do André, não são situações que as pessoas se revêem nelas. Qualquer pessoa Se revê. E E consegue perceber que o sofrimento também porque a pessoa está a passar. Foi um bocado... Foi assim, ele está muito virado para dentro, mas depois ao mesmo tempo não consegue olhar para dentro. Então é uma coisa assim um bocado estranha, não é? E depois é uma pessoa super tímida, super insegura, não fala disso, mas sinto que quem deve ter começado as relações, não é? Que relata, não deve ter sido ele, aquilo é super... Ele no Gaycation há uma cena que ele está no Brasil e ele diz, eu sou tão tímido, não consigo falar com elas, eu tenho vergonha de falar com as raparigas, eu nunca consigo, eu como assim, tu és um ator da lua. Toda a gente vai querer falar contigo. Eu não consigo falar com uma miúda, tipo... É muito estranho pensar isso das pessoas que têm isto, porque é ao contrário, não é? Mas há outra que ela diz que remete até para as cenas da performatividade de género, que é, há momentos em que ele pensa, eu posso continuar a representar este papel desta pronto, mentir ao mundo, como se fosse é mais um personagem. E eu acho que já toda a gente passou por isso na vida, portanto, isso é... Mas que ele, como ator, aquilo também é estranho, porque ele, no fundo, aquilo é a vida dele, é fazer... Sim, há uma parte que ele diz que gostou de fazer o Juno, não é? Ou seja, ele fala do Juno em 2 momentos, fala do antes e no depois. O depois super dramático, não é? Que foi forçado a deixar o cabelo crescer, usar vestidos, para a parte dos prémios e das fotos, mas antes diz que gostou de aceitar o papel do Juno, porquê? Porque podia ser, efetivamente estava com uma barriga falsa, né, para fingir gravidez, mas ao mesmo tempo não tinha de estar super hiper feminino. Exato. Estava só assim naquele meio termo de olha, posso dar uma camisa, vocês, dá para ver a foto da apresentação do filme, não é? Do filme então, depois eu gostei desta parte que foi muito, olha, estava a tentar encontrar o bom dentro do mal, não é? Que é mais ou menos, não, mas isso... Depois eu gostei ele fala de... Depois ele parece que escolhe os momentos a dedo daquilo que nos quer dizer, não é? Depois diz muita coisa, mas não diz nada ao mesmo tempo. Porque eu sinto que quem não estiver atento, não é? E não conseguiu saltar para a frente e para trás, perde-se um bocado e depois não se prende também. E pelo menos eu senti isso, que foi aquilo em que eu queria saber mais, de repente debruçava-se sobre uma bomba do navio que rebentou e não sei o quê. Eu ficava assim, mas o que é que tu estás a fazer? Eu não quero saber. Mas depois no fim eu dizia... Tu tiveste um caso e não sabe o nome, e toda a gente quer saber qual é o nome da atriz, e ninguém sabe. Sim, é isso. Ele diz, pois é, ele protege ali as cenas. Então às vezes ficava frustrado, ficava naquela do... Depois dizia, não, quando aquilo rebentou, pessoas explodiram, 100 pessoas morreram. Como é que terão estas pessoas que são gays? Terão agora sozinhas com os seus amantes, não sei o quê. Eu comecei a pensar, mas não, avance. Eu ficava frustrado com ele. Isso é quase um livro falado, não é? Assim, uma
O monólogo de... Mas uma pessoa com déficit de atenção. Exato. É isso que é. Não, aquilo É está... estranho. Sim. Mas depois lá aparecem uns atores que até eu conheço, que é tipo um amigo do Leonardo DiCaprio. Mas finalmente talvez que eu conheço. Eu fui logo pesquisar quem era a Kate, não sei o que mais, eu pensei passar. Depois disseram, falou daquela questão do ter sugerido fazer um filme, fui logo pesquisar se o filme foi feito e não sei o que mais. Fui logo pesquisar tudo, eu. Pronto. Pois. Tirando os navios a arrebentar e não sei o que, eu pensei. Isto não me interessa. É assim, fala, mas é de ti, não falta falar dos navios. Não, mas. Mas depois, não sei se ele vai buscar aquilo como tragédia, no fundo também a tragédia, ou seja, ele vive naquela cidade que foi marcada por essa explosão e por não sei o quê, e ele continua as pessoas hoje não, mas ele é uma pessoa que sofre no meio daquilo tudo, ele é como se tivesse sido atingido por um... Eu, por acaso, eu vejo isto de uma forma menos poética. Eu acho que o livro dele precisava de parecer já um livro mais... não devo dizer a sério, né? Mas já mais profissional. Então incluiu essas passagens históricas assim à toa. Não, foi isso que eu senti. Que eu pensei, civil, ok, uma passagem histórica, espetacular. Exato. Debruçar-me sobre esta passagem histórica profunda e eu pensei, ok. Já sou crescido. Componente que ele está aqui. Foi isso que eu senti, mas pronto, não como me aquelas mal. pessoas que fazem uma citação assim Sim. para mostrar erudição. Mas é isso. E depois fazem tantas citações que a gente já não percebe nada. Pronto. Como a Judith Butler, mas audição ao par. É tanta citação que ficas. Pronto, olha. Já não consigo, já perdi. Já me perdeste. Hã? Sim, é mesmo, já me perdeste de Isaac, mais alguma coisa que nos queiras dizer? Não Isto sei foi se giro. estamos aqui a falar, estamos à vontade, não é? A biblioteca recebe-nos bem, nós podemos continuar aqui na conversa. Sai daqui brilhante. De tanto gosto. Eu e Manu. Mas pronto, vamos ter agora na próxima, o último deste ano vai ser no dia 9, não é? Não. Dia 13, 12, 11, 10, dia 10. Eu estou sempre a trocar os dias. Dia 10, que é o livro da Patrícia A. Smith Carroll, que vai ser na Biblioteca Camões. 10. 10 de dezembro. Biblioteca Camões. Ok, boa. À mesma hora, pronto, na primeira divulgação ainda estava o dia, no inicial estava dia 17, porque depois era a semana de Natal, mas depois também por motivos de impossibilidades de agenda mudámos para uma semana antes e pronto, também ficam já todas avisadas. E quem é a pessoa? É a Ana Aresta. Aresta. Esta que vai falar do livro da Patrícia A. Smith Carroll. Isto é muito Eu nem giro. sabia que a Patrícia Smith também tinha livros queer dos pais. Mas olha, quero agradecer. Obrigado, foi muito giro. Estava um bocado nervoso. Pensei para aí 10 vezes naquilo que ia dizer, depois não disse nada do que queria dizer. Há 6 meses que andas a falar nisto, mas olha, achas que eu ia dizer isto ou aquilo? Então queria preparado, não é? Mas acontece, eu acho que sim. Mas não se notou nada. Foi ótimo. Eu acho que ele é um convidado. Como? Muito bom te ouvir, que estimulou a terminar a leitura. Ok, boa. Sim, eu fico mais fácil. É esse o pensamento. Isso depois fica mais fácil, é só engrenar. Não, mas parece que estou na esplanada a falar com as pessoas, é giro. Não, mas isto tornou-se, quer dizer, aqui as sessões do clube é muito informal, não é? Eu acho que as pessoas estamos cada vez mais à vontade. Ao princípio era mais assim, pessoal. Eu também ficava muito tenso no início, agora já estou tipo, porque já percebi que isto é um ambiente. É uma conversa. Sim, eu ia apresentar aqui uma tese de doutoramento sobre o livro, não é? Não, calma, não é? Eu acabei de dizer que gosto de pais divorciados, por isso. Obrigado. Há quem gosta.